com certeza, com as vibrações de todos nós, ele vai fazer a palestra necessária, aquela que estamos necessitando ver. Muito trabalho, querido. Boa noite. Pois dentro deste clima de 155 anos, nós somos bem novinhos. Quem tem 59, que nem eu, se sente jovem, perto de 155 anos. Mas, 155 anos é um pequeno período para qualquer doutrina. E a doutrina espírita, então, tem esse tempo, mas já fez muitas transformações na humanidade terrestre. E já tem nos ajudado muito, né? Porque quando vocês observarem o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver ali que tem pessoas que assinam ali que eram da Igreja Católica. Santo Agostinho, Santa, não sei quem lá, vários santos, assim, Espírito Santo, né? E bispos e padres que eram católicos. E então o Allan Kardec já colocou assim mesmo, eles colocaram assim mesmo, vão mostrar para os profitentes dessas religiões que aquelas pessoas que já tinham ido embora daqui da Terra, aquelas pessoas estão vivas, não estão lá dormindo, ou não estão lá sentadinhos comendo algum dão doce do lado de Deus, não é? Então, ali então a demonstração que os nossos livros espíritas, os livros básicos, têm então as pessoas que saíram daqui da Terra e que voltaram para dar as suas opiniões, para dar as suas contribuições para nós. Mas então, e agora, depois de um certo tempo, nós já estamos tendo pessoas espíritas. Então, observem, numa mensagem que outro dia eu tenho ouvido, o Dr. Bezerra de Menezes, ele assinou lá embaixo: os espíritos espíritas. Os espíritos espíritas. Então eles estão assinando assim agora. Por quê? Porque é uma nova leva das pessoas que viveram aqui na Terra e estudaram a doutrina dos espíritos. Então, assim, todos nós que estamos aqui, frequentando o espiritismo já há algum tempo, e estamos nos dando conta que temos que, como disse o nosso irmão Hélio, nós temos que estudar essas obras. E não adianta nada nós frequentarmos casas. Conheço muitos trabalhadores de diversas casas na Grande Porto Alegre que mal abrem, quando chegam na casa espírita, uma página do Evangelho ou uma página do Livro dos Espíritos. Então isso aí não contribui para o aprimoramento das pessoas e o desenvolvimento da doutrina espírita. Não contribui. Então dizem, outro dia ali numa revista que saiu super interessante, a respeito de todo o desenvolver da doutrina espírita, e que eles falam na linguagem de revista, até eu pessoalmente sim, como espírita de caderninho, de carteirinha, que nem eu não gosto de ouvir supostamente, que nem na televisão aquela famosa aí que as pessoas assistem no meio-dia, assistem de noite. Supostamente um espírito, haveria, teria, seria. Então, para nós que estudamos isso aí, não tem nada de seria nem teria, não é. Porque nós passamos a ter uma fé robusta. Todos nós que adentramos
que nos aprofundamos no Espiritismo, nós começamos a ter uma fé robusta. Não existe, porque a doutrina espírita, principalmente diz Allan Kardec ali nos seus livros, diz que ela não veio para combater as outras religiões, ela veio para combater o materialismo. É aquilo que nós estávamos falando no início. Porque nós vemos todo o incentivo na televisão, lá em certos horários, que a gente está ali jantando, tomando café, então está vendo alguma notícia, alguma coisa, aí aparece aquelas propagandas, cervejinha lá, né, que aquilo ali é um absurdo, né, o que fazem, demonstram. Nós já não somos fáceis, né? Já somos bastante atrasados. Daí eles colocam as moças muito bonitinhas e não contentes com isso, eles ainda fazem coisas. Vocês devem estar lembrando que eu estou tentando dizer, porque que não dá para comentar assim muito profundamente certas coisas que eles colocam nos comerciais. E também aquelas tais novelas colocam situações de cama, é sexo, é cama, é dinheiro, então, em função disso, e nós ficamos ali atrás, que beleza, roupinha nova, carrinho novo, casinha nova, viagem. Então nós ficamos em função disso, feriadão, vai todo mundo, se a boleta dentro dos carros, todo mundo para o litoral. E não tem nem estrada para ir, né? Então as pessoas se amontoam nas estradas e as pessoas estão indo, estão vindo, estão para cá, então é consumo. Então as pessoas estão enforcadas, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Então nós vivemos em função só de ter coisa. Primeiro a gente luta para arrumar um lugar ao sol. Aí depois a gente começa, compra isso, compra aquilo. Essa geladeira já não está boa, tem que comprar uma com uma torneirinha por fora. Então é assim que nós vivemos, em função de ter, e nunca nos sobra nada nos bolsos para nós contribuirmos para as entidades sérias. Não sobra nada. Para os programas espíritas assim, no rádio, né, das emissoras de rádio que temos por aí, né? O nosso programa na Rádio Metrópole, sábado de manhã. Aproveitar, já vou vender meu peixe. E então, nós até desistimos de pedir as ajudas para as pessoas, porque, como diz o Divaldo Franco, né, o espírita tem um escorpião no bolso. Ele não pode botar a mão no bolso, tem um escorpião ali que vai morder-lo, vai picá-lo. Então, as pessoas ficam. Então, quando Jesus disse, dai de graça, que de graça recebestes, ou receberes, ele significa que os dons vindos, né, de Deus, no caso, a atividade, né, os médiuns, nós estamos rodeados de médiums no Espiritismo, né, como todo mundo sabe. Mas também tem médium em outras religiões, médiums. Em outras religiões também temos. Só que lá eles nem sabem o que são médiums. Ninguém diz para eles. Eles têm horror ao Espiritismo. Até hoje ainda temos muitas religiões que têm horror ao Espiritismo, enfim, falando mal, distribuindo panfletinho aí por aí, né, falando de mal de nós. Né? E então, por quê? É uma ignorância do que seja o Espiritismo. Então nós, como não queremos ser ignorantes, nós estudamos esta doutrina. Somos obrigados a estudar, porque é uma doutrina escrita, assentada em livros. Então ela é toda ela fundamentada em obras para que todo mundo tenha acesso. Todo mundo tenha acesso e possa ler. E os médiuns espíritas que frequentam, então, que trabalham nas casas espíritas, eles sempre são convidados. E toda casa espírita tem que ter estudo do livro dos médiuns, tem que ter estudo do livro dos espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem que ter. É que eles chamam de ESD. Mas não precisa nem usar esse nome, ESD. Né? Inventaram esse estudo sistematizado, não precisa nem usar isso. Mas desde que peguem os livros espíritas e os estudem, para que a gente possa, então, compreender o que é dar de graça.
Por que tem que ser dado de graça? Tem que ser dado de graça porque Deus nos dá dons. Dons. A mediunidade não é uma arte que se aprende na faculdade, nem em colégio nenhum. Não é arte, nem ciência. A mediunidade é um dom. É um dom que nós temos. Então nós temos esse dom, a maioria das pessoas tem. Aliás, inclusive, se a gente quiser, desenvolve o dom. Porque tem pessoas que têm algo mais forte ainda que basta estender a mão e já cura. E, então, nessa mediunidade, nós temos que ter esse cuidado, todo esse estudo, esse conhecimento, porque o que se vê por aí, né, em outras religiões aí que utilizam de mediunismo. Né? Então, as pessoas são médiums, ou seja, intermediários de espíritos, estão lá trabalhando, estão lá fazendo coisas, e vem o espírito e diz coisas para elas lá, e manda fazer isso, manda fazer aquilo, e não e fazem coisas totalmente equivocadas. Se vê por aí. Não vou entrar em detalhes, né, mas as religiões que tem por aí, ditas espiritualistas, que não estudam os livros do Allan Kardec, elas estão fazendo coisas, matando bicho, estão jogando coisas, fazendo isso, fazendo aquilo nas esquinas, né, por aí afora. Então elas estão fazendo coisas, poluindo o ambiente, se intrometendo na vida das pessoas. Não fazem por aí, trabalham, então a doutrina espírita não faz esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Por quê? Porque nós temos um estudo aqui, né, no livro do Allan Kardec, temos uns estudos, né, demonstrando que nós temos que fazer o bem, fazer caridade. E nós não precisamos utilizar de instrumentos de nada para convencer ninguém. Nós não compramos espíritos. Os espíritos também não são nossos empregados. Não são, e por quê? Por ser uma faculdade fugidia, isto é, não, na hora que eu quiser, os espíritos não vêm aqui e vão me dizer alguma coisa, não. Qualquer um de nós aqui, em qualquer lugar do mundo, né, nós não mandamos os espíritos para eles virem aqui, agora eu vou falar com alguém aqui e vou dizer para ela que ela vai ganhar na loteria. Ou então que ela vai arrumar um noivo, né, ou uma noiva. Então, os espíritos não estão a nosso serviço, principalmente para essas vulgaridades. Os espíritos estão para nos ajudar a nos instruirmos, a nos orientarmos para uma vida melhor, para cada vez mais nós irmos nos elevando e irmos compreendendo o que seja a vida, toda a vida, em todos os sentidos. Então, por isso que ela é uma faculdade, que a gente não pode contar com ela, a faculdade mediúnica. Então, por isso que nós não podemos negociar. Então, assim, então eu vou cobrar R$100 a consulta e vou dizer coisas para as pessoas. O que acontece com isso? Acontece que os bons espíritos se afastam. Por quê? Então, como disse Jesus há 2000 anos atrás, dá de graça que de graça recebesse.